Miguel Falabella volta às novelas após 20 anos fazendo casal gay. Thiago Santinelli perde conta no Instagram após 8 shows censurados. Luana Piovani é condenada por ofensas a adulto Neymar. Influenciador Bizeira é preso com operação de narcotráfico e jogos de azar. Jair Bolsonaro não pode levar convidados para o aniversário de 15 anos de sua filha. Essas e outras agora no nosso Rolinho de Notícias no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde a gente conversa e a gente dialoga sobre todas as notícias que rolaram aí durante a semana, ou quase todas as mais importantes. Aqui debaixo tem um Apoia-se e tem o nosso clube de membros, para você se tornar membro ou apoiar, e a gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. Mete o seu dedo aí, segue esse canal que é muito importante e vamos de requentar notícias. Blindagem. A gente sempre inicia com o bloco político e a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira agora, no dia 15, a suspensão de uma ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o deputado bolsonarista Gustavo Gayer, do PL, aquele que dirigiu bêbado, atropelou 3 pessoas, matou 2 e deixou um paraplégico. Então, o requerimento foi apresentado pelo próprio partido, o PL. O relatório foi aprovado pelo placar de 268 a 167 com 4 abstenções. Em março de 2023, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, apresentou uma queixa-crime contra o Gustavo Gayer por calúnia, difamação e injúria. Em vídeo publicado no Instagram em fevereiro do mesmo ano, o deputado aliado do presidente Jair Bolsonaro chamou o senador de vagabundo e afirmou que ele havia virado as costas para o povo ao apoiar a reeleição do então presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, em troca de cargos e comissões. Assistam o Gustavo Gayer falando isso. A pessoa me falou: Gayer, não grava nada não, porque eles podem caçar o seu mandato. Eu viro e falo: mandato de quê, meu amigo? Isso aqui é uma porra de um teatro. É uma merda de um grande teatro. Que a imprensa faz questão de pincelar pra você pensar que aqui as pessoas estão votando de acordo com o povo, que os senadores se preocupam com o seu eleitorado ou com seus compromissos de campanha. Nós não vamos esquecer. Em Goiás, Vanderlan Cardoso e Cajuru, 2 vagabundos que viraram as costas pro povo em troca de comissão, né não, Vanderlan? Eu tenho minhas comissões, eu quero pegar minha comissão, né não, Vanderlan? Quero ver o senhor ser candidato a prefeito agora. Seja candidato a prefeito. O Cajuru já é uma caricatura. O Cajuru ninguém nem fala com ele porque ele é um doido varrido. Segundo o relator do pedido de revogação, Zé Haroldo Catedral, que é do PSD, o deputado somente teceu uma crítica genérica nos estritos limites da arena política. Ele afirmou que, no máximo, poder-se-ia cogitar o cometimento do crime de injúria no trecho em que chamou o senador de vagabundo. O relator acrescentou que o mais adequado seria o não recebimento da queixa-crime relativamente aos crimes de calúnia e difamação. Sobre a injúria, destacou que estão presentes em tese os elementos caracterizadores do delito, mas que é preciso avaliar se a manifestação está protegida pela inviolabilidade parlamentar. No dia da suspensão da ação penal, os parlamentares da extrema-direita celebraram essa vitória. Assistam o vídeo da pataquada. Isso aí é o começo da blindagem dos parlamentares. Vão vendo. O Moro na cadeia? Olha só. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal faça investigações complementares dentro do inquérito que apura as declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, hoje senador Sérgio Moro, que é do União, tá? Sobre suposta tentativa de interferência política do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, na Polícia Federal. Moraes acolheu o pedido do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que iniciou novas diligências com elementos das procurações sobre a BIM paralela, que consistiu no uso da estrutura da instituição para ataques às autoridades, ao sistema eleitoral e a instituições públicas, disse o procurador. Imprescindível, portanto, que se verifique com maior amplitude se efetivamente houve interferências ou tentativas nas investigações apontadas nos diálogos e no depoimento do ex-ministro, mediante o uso da estrutura do Estado
Estado e da obtenção clandestina de dados sensíveis, argumentou Gonê no pedido aceito por Moraes. Gonê pediu a retomada das investigações para saber se há ligações do caso com a estrutura paralela montada pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e no Gabinete de Segurança Institucional. Na época, Moro acusou o Bolsonaro de desrespeitar a autonomia da Polícia Federal, ao cobrar aí a demissão do então chefe da instituição, que era o Maurício Valeixo, e queria colocar outra pessoa no cargo. A PF chegou a concluir que não houve indícios mínimos de cometimento do delito imputado a Bolsonaro e a Moro. Contra o discurso de ódio. O STF decidiu agora, no dia 15, suspender as leis que proíbam o ensino de matérias sobre a identidade de gênero e orientação sexual nos municípios de Tubarão, Santa Catarina e Petrolina Garanhuns, em Pernambuco. A decisão foi tomada a partir do julgamento de 2 ações protocoladas pela PGR e pelo PSOL. As leis municipais vetaram o ensino de gênero em disciplinas obrigatórias, em matérias didáticas e nos espaços escolares. Além disso, a lei de Petrolina ainda proibiu a permanência de livros sobre o tema nas bibliotecas das escolas do município. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes defendeu o combate ao discurso de ódio contra a população LGBTQIAPN+, e disse que a educação contra a discriminação deve ser incentivada. Assistam. 16º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. E isso é decorrente do quê? Isso é decorrente, entre outras coisas, do que eu chamo da política do avestruz na educação. Fingir que não existe. Não é possível fingir, inclusive para as crianças, que não existe pessoas trans, que não existe travestis, que não existe diferença de gênero. Não é possível, nessa altura do século XXI, assim como o avestruz, e na verdade, um parênteses, gente, parece que esse ditado popular é falso, porque o avestruz nunca enterra a cabeça no chão. Mas como é tradicional esse ditado, mas nós não podemos falar para as crianças que só existem meninos que se vestem de azul e meninas de rosa. E a cada década aumentar 1000% a violência contra a comunidade LGBT, e continuarmos pelo 16º ano seguido sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis. O ministro Flávio Dino disse que a cultura da sociedade mudou e não existe somente um modelo de família tradicional. Dino também argumentou que somente uma lei federal pode tratar de assuntos ligados à educação. Disse ele: o ato de ensinar e aprender é subtendido a uma lei que é a LBD, das Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Nunes Marques também acompanhou a maioria para suspender essas leis aí, mas ponderou aí que é necessário que a exposição do tema ocorra conforme a idade dos alunos. Disse ele: preservar a infância não é conservadorismo, é reconhecer que toda liberdade genuína nasce da maturidade e que apressar esse processo significa limitar a liberdade futura do adulto, que essa criança um dia vai se tornar, completou ele. É um começo, a gente tem que celebrar, e que bom que essas leis caíram. Lei da morte digna. O Senado do Uruguai aprovou nessa quarta-feira, agora no dia 16, por ampla maioria, uma lei que legaliza a eutanásia sob determinadas condições, tornando o país o primeiro da América Latina a aprovar a medida por via legislativa. Batizada de Lei da Morte Digna, a proposta recebeu 20 votos favoráveis entre 31 parlamentares presentes. Até agora, apenas Colômbia e Equador haviam despenalizado a eutanásia, mas por decisões judiciais, nunca por aprovação direta ao parlamento. O Uruguai, tradicionalmente laico e pioneiro em legislações progressistas, como o casamento igualitário, a legalização do aborto e a regulamentação da maconha, soma agora mais uma lei de caráter liberal à sua história. Tomara que o Brasil siga os exemplos do Uruguai. Censura e perseguição. O Thiago Santinelli, comediante, conhecido aí por suas críticas à extrema-direita, teve mais uma vez um show censurado. Esse é o 8º, e dessa vez a sua peça cancelada e censurada por grupos de extrema-direita foi na cidade de Curitiba nos últimos dias. Segundo o humorista, o show estava agendado desde julho, mas uma impermeabilização no teto do teatro foi marcada para a mesma data da apresentação. Mesmo um pedido para que o teatro publicasse um aviso
aviso oficial sobre o adiamento, a administração teria se recusado a publicar no feed, alegando que o prazo do evento já havia passado, embora o show ainda nem tivesse ocorrido. O teatro afirmou ter feito o aviso apenas nos stories e que ficam disponíveis por 24 horas, o que não é suficiente para informar o público. Mais da metade dos ingressos já haviam sido vendidos para este show. Bom, embora o espetáculo tenha sido transferido para outro local, esse caso acende aí um grave sinal de alerta sobre a capacidade da extrema-direita de se mobilizar para impedir eventos culturais de seus adversários ideológicos e seus currais políticos. A gente está falando de Curitiba, né? Thiago vem enfrentando problemas recorrentes, tendo o seu espetáculo cancelado em 8 cidades. São Carlos, em São Paulo, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Goiânia, em Goiás, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco, Brusque, em Santa Catarina e agora Curitiba. Filiado à Unidade Popular pelo Socialismo desde 2024, Santinelli também teve a sua conta no Instagram, com 851 mil seguidores agora nessa terça-feira, no dia 15, suspensa devido a denúncias de perfis conservadores. Ele chegou inclusive a celebrar nas redes sociais por ser o primeiro comediante a ter o visto cancelado para os Estados Unidos, motivo pelo qual ele fez piada aí sobre a morte do Charlie Kirk, que era um radical de extrema direita. Apesar dos desafios, Thiago cede com os seus shows, que se chama O Pai da Mentira, e continua produzindo vídeos na internet no seu canal no YouTube, que um dia também já foi derrubado, mas ele conseguiu recuperar judicialmente e conta com mais de 1 milhão de inscritos, sempre militando contra a hipocrisia de políticos, religiosos, influenciadores e os coaches que extrapolam a boa-fé das pessoas. Não vai ter festinha. Em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro, do PL, pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Alexandre de Moraes, para comemorar o aniversário da sua filha de 15 anos, Laura Firmo Bolsonaro. O ex-presidente afirmou que pretende fazer uma comemoração em 18 de outubro, com um almoço de caráter estritamente familiar e restrito, destinada à celebração da data natalícia de sua filha debutante. No pedido, os advogados do Bolsonaro alegaram que o encontro será simples e reservado, com a presença de alguns amigos próximos da própria aniversariante e de amigos da família que habitualmente frequentam o local, a casa, né? Assim, pede que nomes da madrinha da Laura, Rosemary Cardoso Cordeiro, e o da senadora Damares Alves e de alguns integrantes do grupo de oração sejam autorizados. Eu acho que isso aí dá um problema de formação de quadrilha. Em lista, são divulgados os nomes de 6 pessoas de convívio da família, exceto de menores, os amigos da filha do Bolsonaro. Aquele que ele disse que foi uma escapadinha que deu errado. Ressalta-se que essa lista não inclui amigos da aniversariante, todos os menores de idade, né? Que igualmente participarão do encontro. Por fim, requer autorização para o ingresso e curta hospedagem de Pablo Agustin Fernandes Tabeira, amigo íntimo da família, que virá a São Paulo especialmente para a ocasião, pretendendo permanecer na residência entre os dias 17 e 19 de outubro, conforme faz tradicionalmente outras visitas. Ele costuma dormir lá sempre, né? Com a família, com o Bolsonaro, a Michelle, enfim. Violência doméstica. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão de Carlos Cardoso Faria, o MC estudante de 29 anos. Por que essa pessoa se chama MC estudante? Porque ele estudava, é isso? Bom, ele foi denunciado pela ex-namorada Maria Eduarda de Rezende Paim, que é uma influenciadora digital, conhecida como Madu Paim, por violência doméstica. Os vídeos são estarrecedores, tá? O mandado foi expedido no dia 10 de outubro pelo 5º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Com o decreto, o cantor passa a ser considerado foragido. A coluna Marielle Pinheiro apurou que o artista tinha planos de se entregar, mas ele simplesmente desapareceu depois que a informação da prisão vazou. A Madu deu um depoimento. Assistam. Retornada de Anja Jacarepaguá, onde foram realizados hoje, no dia de hoje, 4 registros de ocorrência contra o Carlos Cardoso Faria. Nesses registros de ocorrência, eu e a ex-namorada dele, a Beatriz Maia, registramos por estupro, perseguição, ameaça e lesão corporal. A mãe da Bia e a minha amiga representaram contra ele por ameaça. Estamos todas assistidas por um advogado. Já estou em casa, vi que ele postou vídeos das minhas reações às agressões dele e a todo o transtorno mental que ele me causava e causava as pessoas em volta de mim. E o que fique claro, que fique bem claro, que aqueles vídeos todos que ele posta são reações minhas me defendendo dele. Porque momentos antes daquele vídeo do vestido laranja que ele posta, ele tinha me jogado no chão, me chutado e me dado vários pontapés. O amigo dele subiu porque ele chamou o amigo dele, entendeu? Pra vir me gravar. Então foi exatamente isso. Todas as vezes ele já tinha me batido muito, como eu pude mostrar pra todos vocês, nos áudios, vídeos e fotos de mim toda roxa, nas gravações, tudo.
Tá tudo comprovado. E vamos lá, sobre a questão mais importante agora. O que acontece? Quero deixar bem claro aqui que dentro do meu relacionamento com ele, eu fui estimulada a ter rivalidade feminina por ele, pelas coisas que ele fazia. Assim como todas as outras mulheres, eu fui vítima disso. O que acontece? Eu fui feminista a minha vida inteira, sou feminista a minha vida inteira, fui candidata a vereadora, fui totalmente a minha vida inteira pautada no feminismo, no recorte racial, no recorte da educação, no recorte da cultura, no recorte do trabalhador. Não vai bloquear, não? Vai me esfaquear, Não vai bloquear, porque eu não quero bloquear o professor da minha faculdade. Tu já deu pro teu professor, bloqueia. Não. Meu irmão, bloqueia. Não me... Bloqueia! Tu vai bloquear geral que eu falar. PH nunca, bloqueia. Não, eu pego a Danai. Nem quero saber que a Danai ainda não, mano. Sério, mano, depois que aconteceu, Mas não tem mais, não tem, depois que aconteceu, não tem pra quem denunciar, mano. Para com isso, mano. Para de mexer com a minha mente, para, mano. Quer me deixar, tipo, maluco, incorporado? O processo corre sob sigilo, né? E o rapper é acusado de descumprimento de medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha. A coluna tá tentando localizar aí a defesa do MC, mas não consegue. E o espaço segue aberto, segundo eles. Em junho deste ano, a Maria Eduarda tornou a denúncia pública por meio do seu perfil nas redes sociais. À época, ela acusou o artista de agressão, estupro e cárcere privado. Olha que loucura. A jovem chegou a publicar um vídeo em que o cantor aparece a ameaçando com uma faca e exigindo que ela bloqueie os conhecidos no perfil do Instagram. Exclusão e transfobia. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nessa quarta-feira, agora no dia 15, que veta a participação de atletas em categorias que não correspondem ao sexo biológico dos participantes em competições esportivas da cidade de São Paulo. A proposta, de autoria do vereador Lucas Pavanato, do PL, afeta as pessoas trans que participam das competições. Pela nova regra, esses esportistas não poderiam concorrer na sua categoria de identidade de gênero. A iniciativa precisa ainda, ser aprovada no plenário para ter a sua validade. O texto ainda prevê sanção ao atleta que omitir a sua condição de transexual ou gênero de exclusão de competição, suspensão das atividades desportivas e até o pagamento de multa. O PL é alvo de polêmica na Câmara e já teve a votação adiada 3 vezes na CCJ. Agora, a proposta foi aprovada após o Pavanato ter apresentado um novo texto à comissão. Na votação desta quarta-feira, o PL recebeu 6 votos favoráveis contra 2 apenas, Quem votou favorável? O Lucas Pavanato, o Tami Miranda, a Janaína Pascoal, a Sandra Santana, Milton Ferreira. Tami Miranda que é trans, gente? Enfim. Além do projeto sobre atletas, Pavanato já havia protocolado pelo menos outros 2 projetos que miram os direitos da população transgênero. Em um deles, o vereador propõe que hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde sejam proibidos de financiar ou realizar os tratamentos hormonais, tanto indutores quanto bloqueadores ou procedimentos cirúrgicos e de redesignação sexual em menores de 18 anos, coisa que nem acontece, tá? Só coisa na cabeça dele. Mesmo com o consentimento dos pais, que só acontece a partir dos 16 anos. O Pavanato tem questões graves com pessoas trans e não é só transfobia. Parece um pouco de fetiche. Gays não estão no poder. Scott Bassett, que é gay, bilionário, casado com um ex-promotor, pais de 2 filhos e de barriga de aluguel, acaba de ser nomeado secretário do Tesouro de Donald Trump, que é o primeiro homem abertamente LGBT a ocupar o cargo mais alto na história do governo americano depois da presidência. O que poderia ter sido um marco de representatividade de um grupo historicamente vulnerável nos Estados Unidos, tornou-se rapidamente o símbolo de mais uma contradição. Desde que retornou ao poder, o Trump acelerou um agressivo desmonte de políticas de proteção à comunidade LGBT. Nos primeiros meses logo ali do seu mandato, o governo republicano assinou decretos que redefiniram gênero como binário e imutável, buscando apagar a identidade das pessoas trans em âmbito federal, proibiram cuidados médicos de afirmação de gênero, reinstauraram o veto a pessoas trans nas Forças Armadas e outras coisas, tá? Paralelamente, o Tesouro, que agora está sob o comando do Bessent, promoveu um recuo silencioso ao remover campos de orientação sexual e identidade de gênero dos formulários federais de combate à discriminação. Olha que loucura. Um ato que enfraquece, diretamente a coleta de dados e de tratamentos para casos de discriminação. Para as organizações de direitos humanos, a estratégia ficou clara novamente. A velha forma de usar uma figura gay no alto escalão como vitrine da diversidade para ocultar uma agenda de exclusão e de extermínio. Como resumiu o jornal Washington Blade em sua publicação. Ter um
um homem gay no governo não significa compromisso com igualdade. É uma estratégia simbólica para mascarar uma política de exclusão. A presença de Scott Bessent no poder nos faz refletir que visibilidade sem compromisso com direitos pode se tornar apenas mais uma ferramenta de opressão e ocultação. Aqui no Brasil, a gente tem o Eduardo Leite, que é prova desse processo. Serial killer. Olha só, uma universitária é apontada como uma serial killer que confessou que envenenou e assassinou 4 pessoas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A jovem que está presa disse em seu interrogatório que também deu chumbinho e tirou a vida de vários cachorros. O portal G1 teve acesso à filmagem gravada no dia 25 de agosto pela polícia. E a Polícia Civil de Guarulhos investiga ainda se Ana Paula Veloso Fernandes matou pelo menos 14 cães. A estudante de 36 anos, que é ré na justiça por 4 homicídios e apontada pela polícia como uma verdadeira serial killer, teria usado comidas e bebidas como milkshake, bolo, quitute de boteco e feijoada para envenenar as suas vítimas. E de acordo com as investigações da Polícia Civil de São Paulo e também da denúncia ao Ministério Público, que foi obtido aí pelo portal do Metrópolis e outros jornais, a universitária preparava os alimentos misturados com chumbinho, veneno ilegal que é usado para matar ratos, e oferecia às vítimas com frieza e cálculo. Isso tudo aí em situações cotidianas. Assistam o vídeo do depoimento. E por que você usou especificamente chumbinho e veneno para falar do caso da Maria Aparecida? Porque eu já tinha em casa, eu tinha matado um cachorro. Você tinha o chumbinho em casa? Porque eu tinha comprado no Rio de Janeiro, e tinha em casa, porque eu ia matar o cachorro que me mantém. Calma. Não, porque eu sabia que eu tinha dado isso para meus cachorros e... Tinha dado certo. Tanto a equipe do 1º DP de Guarulhos, que investiga as mortes, como o judiciário afirmam que Ana, sim, é uma assassina em série. Segundo as investigações, as mortes tinham motivação financeira ou pessoal. Ana Paula é acusada de envenenar 4 pessoas, que é o Marcelo Hari Fonseca, a Maria Aparecida Rodrigues, ambos em Guarulhos, Raider Marzes, que foi na capital paulista, e Neo Correia da Silva, lá no Rio de Janeiro. Em todos os casos, a polícia acredita que Ana Paula teve a ajuda da irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, que está presa desde agosto. Gente, o nível de loucura é muito grande. Ela foi indiciada essa semana pelos crimes. O primeiro crime ocorreu em janeiro de 2025, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ana Paula morava nos fundos da casa de Marcelo Hari Fonseca, de 52 anos, e teria preparado um bolinho frito semelhante aos feitos em boteco, com chumbinho para oferecer a ele. Segundo o inquérito, ela pretendia ficar com o imóvel da vítima após a morte, sabe-se lá como. Peritos localizaram resquícios do veneno na pia e no lixo da cozinha. Marcelo morreu horas depois e o caso foi inicialmente tratado como mal súbito. Condenada! A atriz Luana Piovani Diva foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria contra o adulto Neymar, em ação movida pelo jogador após publicações feitas por ela nas redes sociais em maio e junho de 2024, segundo informações do portal Léo Dias. A sentença proferida em 15 de outubro de 2025, agora, pela 2ª Vara Criminal da Barra Funda e assistida pelo juiz Rodrigo José Miller Valente, reconheceu que as postagens ultrapassaram os limites da crítica e configuraram ofensa pessoal. Entre as expressões citadas estão: como consegue ser tão mau caráter? E ele é um péssimo exemplo como pai e como homem. A gente concorda com a Luana, tá? Luana se pronunciou sobre condenação maravilhosa e com muito deboche, como sempre. Assistam. Oi, gente. Bom dia. Nossa, olha o meu estadinho. O cabelo tá bom demais, rosa, né? Nossa, ontem eu fui pro mais borne. Eu sempre vou, né? Mas é que ontem... eu acho que eu dei uma animadinha. Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa não, tá? Eu vou colocar aí a resposta do meu advogado chiquérrimo, Dr. Augusto. E queria lembrá-los que foram 2 processos. Eu perdi um só, tá? Tudo sob controle. Um beijo pra vocês. Brasilzão, bota água no feijão, que a tia Lua tá chegando. Luana foi condenada a 4 meses e 15 dias de detenção em regime aberto, obviamente, que é uma pena substituída por prestação de serviços comunitários. Ela também deverá pagar as custas processuais fixadas em 100 UFESP. Não sei quanto vale um FESP. Na decisão, o magistrado afirmou que as falas tiveram caráter depreciativo e constrangedor, atingindo a sua honra pessoal e familiar. Que honra, né, Neymar? E
ressaltou que a repercussão das postagens ampliou o dano à imagem do jogador, que já tem uma imagem péssima bem cagada. Durante o processo, o adulto Neymar declarou ter se sentido constrangido em seus relacionamentos familiares e profissionais. Quantos deles, hein, Neymar? Enfim, após as falas da atriz, aí a defesa de Piovani alegou que suas declarações eram críticas políticas ao posicionamento do atleta sobre a PEC das praias. Lembram disso, né, gente? Mas o juiz entendeu que as mensagens sobre a sua vida pessoal extrapolaram os limites da liberdade de expressão. Bens penhorados. A coluna da Fábia Oliveira descobriu que os problemas da Tonhona Fontinelli, a Antônia Fontinelli, com a justiça aí assumiram novas proporções. Pois é, a vida legal da influencer, marcada por turbulências, ganhou um novo marco com um pedido recente de penhora de seus bens. Em 2018, a Antônia foi condenada a indenizar a Jéssica Ferrão Lopes em R$9 mil. A ação surgiu após a Fontinelli exibir um vídeo da autora sem autorização em seu canal no YouTube, que se chamava Na Lata. Jéssica é uma formadora de opinião com destaque aí na temática de mulheres plus size. E ela moveu um processo após ter a sua imagem veiculada em associação a comentários preconceituosos por conta de seu corpo. A novidade está no fato de que, mais de 7 anos após a condenação da primeira instância, a Antônia Fontinelli simplesmente não acertou as contas, literalmente com a justiça. Ela não pagou, né? Uma empresa da youtuber passou a compor o banco dos réus desde então, mas a situação não avançou. Pois bem, o caso ganhou novos contornos no início de setembro, quando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou a penhora de bens de Antônia, suficientes para garantir o pagamento da condenação, hoje cerca de R$ 34.400. Agora espera-se que as penhoras recaiam sobre os bens de Fontinelli e a todos associados a 3 diferentes CNPJs por ela constituídos. Pedido de desculpas. A Igreja Luterana da Noruega pediu desculpas aos homossexuais agora nessa última quinta-feira pelos danos que causou. O bispo presidente norueguês Olav Fix considera justo que a igreja assuma as suas responsabilidades pela discriminação e o assédio afligido que nunca deveriam ter acontecido. De acordo com uma sondagem para a Igreja da Noruega, 65% dos noruegueses consideram que é hora de a igreja pedir desculpa à comunidade LGBTQIAPN+. A Igreja da Noruega causou vergonha, grande dano e dor às pessoas LGBT, afirmou o bispo presidente Olav Fix. E isso ocorreu agora nessa quinta-feira, num dos espaços LGBTs mais proeminentes de Oslo. Isso nunca deveria ter acontecido e é por isso que peço desculpas hoje, disse ele no seu discurso. Recordando que em 2022, os bispos da Noruega reconheceram que a instituição que eles dirigiam infligiu sofrimento e feridas às pessoas homossexuais e reconheceu que a discriminação, o tratamento desigual e o assédio levaram algumas pessoas a perder a fé. A igreja, impressionante, né? Disse ele, é justo que assumamos as nossas responsabilidades como a igreja e apresentemos as nossas desculpas. A gente acha aí que, na verdade, eles só estão perdendo fiéis e estão querendo recuperá-los. À semelhança de muitas religiões em todo o mundo, a Igreja Luterana Evangélica marginalizou as pessoas LGBT, recusando-se a permitir que se tornassem pastores ou se casassem na igreja. Na década de 1950, os bispos da Igreja da Noruega consideraram os homossexuais um perigo social de proporções mundiais e seus atos perversos e desprezíveis. Negligência. Falando em igreja, um relatório divulgado pelo Vaticano agora, nessa quinta-feira, no dia 16, afirma que a Igreja Católica está falhando com as vítimas que denunciaram terem sido vítimas de abuso de membros da Santa Sé. Olha que novidade, não é mesmo? O documento foi confeccionado pela Comissão de Proteção à Criança do Vaticano, criada pelo falecido Papa Francisco em 2014. É muito estranho que essa comissão só exista desde 2014, né, gente? No relatório de mais de 100 páginas, o alto escalão da Igreja Católica é criticado por não agir com rigidez e rapidez suficiente para ajudar as vítimas para implementar novos esforços de proteção no mundo todo. Aqui no Brasil, então, vai precisar de muito esforço. Conforme no relatório, a Igreja Católica deve fornecer informações às vítimas sobre como as denúncias de abuso estão sendo tratadas e se os denunciados estão sendo punidos. Em muitos casos, as vítimas sobreviventes relatam que a igreja respondeu com acordos vazios, gestos performativos e uma recusa persistente de se envolver com as vítimas e sobreviventes de boa fé, diz o texto. O novo documento divulgado nesta quinta-feira tem como tema principal a questão das reparações para as vítimas de abuso, mas também avalia os esforços de proteção da igreja em 22 países e em alto departamento do Vaticano. O departamento pesquisado é o do
Dicastério para a Evangelização, responsável por supervisionar as operações da igreja na maioria das nações em desenvolvimento. O relatório afirma que o dicastério tem apenas um funcionário encarregado de lidar com essas questões de proteção e que a falta de clareza na distribuição do trabalho em casos de abuso com os departamentos do Vaticano pode criar uma confusão e atrasos no início das investigações e no tratamento das queixas. A comissão anti-abuso é a primeira do gênero na Igreja Católica. Francisco, que morreu em abril, fez do combate ao abuso por parte do clero uma prioridade de seu papado de 12 anos. É impressionante como isso não é tratado na justiça comum, ou quase nunca é tratado na justiça comum, como muitos casos. Aqui no Brasil, muitos casos são tratados na justiça comum. Esses padres e bispos, eles precisam ser presos. Operação Narcobet. Preso pela Polícia Federal nessa terça-feira, agora no dia 14, em razão da Operação Narcobet, o influenciador Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, também conhecido pelas suas polêmicas que cria nas redes sociais, né? E uma dessas polêmicas aconteceu em julho deste ano, durante uma festa do próprio casamento dele com a sua esposa Hilary Yamashiro. Na ocasião, o influencer trocou a tradicional arrecadação do dinheiro da gravata do noivo pela retirada de objetos pessoais valiosos dos convidados homens, como relógios, cordões de ouro e pulseiras. Vídeos publicados nas redes sociais pelos próprios convidados do casamento dizem que houve um verdadeiro assalto no casamento do Buzeira, um arrastão, que ele arrecadou milhões de reais só tirando objetos pessoais dos convidados. Tem um vídeo aí de várias pessoas comentando e mostrando o acontecido. Vamos assistir este vídeo inteiro. Fizeram foi um arrastão dentro do casamento e levaram os relógios do John Vlogs, do povo todo lá, né? E Lucas foi inventado e dizer, vou copiar, que a gente sai preso. Faça isso não, meu amor, viu? E ó, vou dar um exemplo, viu? Mas eu achei super divertido, Buzeira. Mas querido, pelo amor de Deus, né? Pegar o relógio do povo, que procura é esse? Você é milionário. Vá devolver, pessoal, vá. Estão tudo falando mal de você. E o meu não ia levar porque, por exemplo, ó, vou dar um exemplo, viu? Esse reloginho que eu tô aqui no braço, ó. Você não dá nada por ele, né? Mas é 1 milhão. Discreto. Não ia entrar na sua gravata, né, burro? Foi um arrastão, querida. Não, e o melhor... Vamos assistir os vídeos. A cara dos MC, dos ricos, o Daniel, meu pai eterno. Todo mundo tirando ali, ó, o telefonizou na cara. Buzeira, você arrasou, viu? Aí queria, né? O que tu vai dar euro? Que não sei o que. Não, isso aqui dá do terno, não sei o que. Pega aqui. Dei a mais cara. Dei a mais cara com diamante. Toma. Aí eu pensando que ele ia devolver hoje. Eu pensando que... Eu acho que eu vou lá na porta. Buzeira, era brincadeira, né? Tu vai devolver. Aqui o vídeo que ele mandou, que eu peguei no WhatsApp agora de manhã. Aí ele fez, e aí, você ficou bravo? Brava? Me deu uma crise de coceira, aí, ó, infeliz, que eu saí correndo, desesperado, que na minha cabeça, até quando eu cheguei aqui, tava a imagem de um monte de homem com flash na minha cara, querendo pegar no meu pulso. Imagina você ficar 4 meses juntando dinheiro pra você dar de presente pro seu esposo e no final pegarem dele à força. Foi isso que aconteceu. Com todo respeito agora, principalmente a Hilary, né, que foi quem me convidou e tal, e o Maurício é amigo do Buzeira. Mas assim, gente, é uma brincadeira, que pra mim não é brincadeira, ridícula, sem noção nenhuma. Na minha vez, mano, o Buzeira não dá escolha não, na minha vez ele toma escolha. Perdeu, também? O quê? Perdi meu tênis de 200 mil. Ai, eu tô chorando aqui, meu Deus. Na minha vez o Buzeira não dá escolha pros outros, não. Na minha vez ele tira a escolha pros outros. Poxa, ele pegou o cordão de 200 no meu cara, ele levou na... Festa de milionário. Vocês achou que ia ser uma gravata normal? Teve uns caras que nós nem precisou pedir. Os caras, tua Buzeira, Rolex, tua Buzeira, corrente de diamante, tua Buzeira, corrente de ouro. O alemão já deu aquela granada. O John Vlog já mandou um Rolex lá cheio de diamante. Bota no pulso, Buzeira. Só o Ítalo lá que saiu correndo. Entrou pro banheiro com medo e sumiu da festa. Ele sumiu. Ele não tá acostumado com o ritmo periférico, a periferia. O favelado que ganha dinheiro é desse jeito, entendeu? Aí ele foi embora e nunca mais vi ele. Mando pra vocês, rapaziada, as correntes e os relógios. Os que for de coração, eu vou guardar pra mim em forma de recordação. Os que não for, mano, que deram com outras intenções, ou eu vou devolver, ou eu vou distribuir na favela. Tô analisando, porque os caras é malandro, rapaziada. Entendeu? Vocês têm que saber. Os caras, na hora que tá gravando, tá tudo certo, dando sorriso, pagando de rico. E depois,
se aproveitam para poder ganhar hype na internet. Então vamos lá, nós é mais malandro que eles. Então, se eles ficarem falando muito, eu vou distribuir na favela. Esse aqui, ó, não tem como distribuir porque é de um grande amigo meu. Perguntei se quer de volta. Ele, não, você é louco? Isso aqui mandou de presentão mesmo. GP também, tem nem como, ó. Isso aqui vai ficar de recordação. Grande amigo meu, tá ligado? O Rian mandou isso daqui, ó, em forma de ter como recordação também. Sem jeito, pecinha, Wesley Alemão, Bim da Ambulância, tudo a mesma fita, ó. Esse aqui é do Fontenelle, amigo do John. Tem toda a golpe no Buzeira. Eu não tinha dado cordão pro Neymar. Aí ele quis fazer comigo, mas com corrente da barraquinha. Só que ele esqueceu e guardar as 30 graminhas dele, ó. Na ocasião, o próprio Buzeira publicou nas redes sociais que conseguiu arrecadar mais de 10 milhões de reais em relógios, joias e tudo mais dos convidados. Ele ironizou os convidados que reclamaram e disse que ia distribuir os itens retirados para as pessoas na favela. Disse ele: festa de milionário, vocês acharam que ia ser uma gravata normal? Tiveram alguns que a gente nem precisou pedir. Já deram Rolex, granada de ouro, colar de ouro. O João Vlogs deu logo um Rolex de diamante. Comentou Buzeira na época, ao publicar uma foto com os itens retirados dos convidados. É muito item, é muito dinheiro. Nos dias seguintes ao casamento, Buzeira postou um vídeo entregando alguns dos relógios para os pedreiros que trabalhavam no condomínio onde ele morava antes de ser preso pela Polícia Federal. Buzeira e Hillary Yamashiro estão juntos desde 2015, antes da ascensão e prisão do influenciador. Eles se casaram em julho deste ano e eu não entendo particularmente como alguns influenciadores que supostamente são pessoas boas se envolvem ou têm amizade com esse tipo de gente. Tudo bem que a gente viu aí no vídeo que o Ítalo, né, tava na festa, mas a gente sabe que o Ítalo não é boa gente. Adeus. O ator Felipe Celal, de 31 anos, conhecido por sua atuação em Malhação em 2014, foi encontrado morto em seu apartamento aqui em São Paulo. A informação foi confirmada pela sua própria irmã, Priscila Bach Celal, jogadora do Cruzeiro, em um vídeo publicado aí nas suas redes sociais. Na novela Teen da Rede Globo, Felipe interpretou o personagem Paulo. Em 2019, ele também participou da seletiva do MasterChef Brasil 6, exibido pela Band. Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo de uma marca de óculos e utilizava o nome artístico Felipe Cel. Apesar do afastamento aí da TV, Felipe afirmou em uma entrevista em 2013 que sonhava em seguir carreira artística. Disse ele: na verdade, eu sonho em ser um grande ator, um ator de qualidade. Acho que o sucesso vem em consequência disso, ou pelo menos deveria vir. Em seu perfil no Instagram, nessa terça-feira agora, no dia 14, a irmã de Felipe, Priscila Bach Celal, jogadora do Cruzeiro, gravou um vídeo afirmando que o irmão foi encontrado por um amigo em seu apartamento. Uma perícia foi realizada no local e as autoridades encontraram antidepressivos na residência. A causa da morte ainda é investigada. Que descanse em paz. Pedido de indenização. Gilberto Gil e a família abriram uma ação de indenização por danos morais contra o padre Danilo César da paróquia São José de Campina Grande, na Paraíba, após o religioso debochar da morte da cantora em julho de 2025, vítima de câncer. Qual é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê o poder desses orixás que não ressuscitou Preta Gil? Tá lá. Já enterraram? Pois é. E tem gente católica que pede essas forças ocultas. Eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia que ele levar e no outro, quando você acordar lá, acordar já com calor do inferno, você não sabe o que é que vai fazer. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, a família pede uma indenização de 370 mil por danos morais. Além de Gilberto, sua esposa Flora Gil, os filhos Nara, Marília, Bela, Maria, Ben e José e o neto Francisco, filho do artista, assinam como autores da ação. No processo, os familiares de Preta Gil afirmam que as palavras do padre extrapolaram a liberdade de expressão, ferindo a imagem da artista e sua religiosidade. Que seja condenado. Padres e celibato. Todo mundo viu, inclusive aqui neste canal, um vídeo que viralizou e correu aí o país mostrando o padre Luciano Braga Simplício na paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, ao lado da noiva de um fiel em uma casa paroquial em Nova Maringá. As imagens provocaram uma intensa repercussão na cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, localizada ali a quase 400 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. E também causou um tumulto nas redes sociais. Vamos ver só um trechinho do vídeo pra gente relembrar. A porta! A porta! Vocês três, pelo amor de Deus, vá-se embora. Não vai. Não vai. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Você vai abrir a porta ou não vai? Não vai quebrar. Pode quebrar, vai. Tira mais, pode quebrar. Aqui, ó. Aqui, ó, Dair.
Ah, que bonitinha, esconde aí, ó. Em áudio divulgado junto ao vídeo, o padre nega qualquer envolvimento amoroso com a mulher, a gente já viu isso no vídeo aqui. E para esclarecer a questão, o G1 consultou o Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II em 1983. O documento estabelece que os padres do rito latino não podem manter relações afetivas ou sexuais. O descumprimento deste compromisso é considerado uma infração grave, capaz de afetar a credibilidade do sacerdote e também a imagem perante a comunidade. Segundo o código, casos públicos como o registro no vídeo, né? Nem foi um registro exatamente. Podem resultar em medidas disciplinares que vão desde advertências formais até a suspensão das funções clericais. Em situações mais graves ou reincidentes, o sacerdote pode ser reduzido ao estado laical, perdendo oficialmente o direito de exercer o ministério, ou seja, vai ser excomungado. A responsabilidade pela investigação e aplicação das sanções cabem ao bispo diocesano, que decide se o caso será resolvido localmente ou encaminhado à congregação para o clero lá no Vaticano, né? O ex-noivo da jovem de 21 anos, que foi flagrada em uma casa paroquial na companhia do padre, negou ter sido o autor das imagens em que a mulher aparece somente de bebidol, escondida embaixo de um armário do banheiro. Ele alega que não estava presente no momento do flagra, pois estava de viagem profissional para o Rio Grande do Sul. Por meio de nota, o seu advogado disse que o ex-noivo estava totalmente alheio à situação, que ganhou aí uma repercussão nacional. A jovem, inclusive, abriu um boletim de ocorrência e prometeu processar todos os envolvidos no vazamento de imagens. Certa ela, tem mais é que fazer isso mesmo. Flagra no jogo. Uma mulher flagrou o companheiro junto com a amante no jogo de futebol entre o Sport do Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente nunca fala de esporte aqui e nem é esporte o assunto. Que isso aconteceu agora nessa quinta-feira, no dia 15, na Ilha do Retiro, no estádio que fica no bairro do mesmo nome de Zona Oeste do Recife. A situação inusitada foi filmada por outro torcedor e as imagens foram postadas nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher se aproxima do companheiro e diz: "É pra olhar mesmo, pra ver quem é você", aplaudindo de forma irônica o casal. O vídeo também mostra a mulher afirmando que o relacionamento terminou e dando tapas no homem. Assistam o vídeo. O marido foi embora. Era pro e a mulher saiu com a amante. O vídeo, no entanto, tem um final inusitado, como vocês viram. As duas mulheres desceram juntas pelas cadeiras do setor social e seguiram em direção à saída do estádio. É possível ouvir um torcedor narrando que o homem envolvido na confusão já havia ido embora também do local. O portal G1 entrou em contato com a mulher traída e perguntou se ela queria se pronunciar sobre o que aconteceu, mas ela disse que preferia não falar sobre o caso, que ela estava muito triste. Desistiu de ser legal em cima da hora. O vereador João Vitor de Souza, do PL de Ipanema, em Santa Catarina, apresentou um projeto de lei que obriga respeito ao nome social e prevê punição a servidores que discordarem da identidade de gênero, e quer criar um programa municipal de acolhimento a pessoas LGBTQIAPN+, com ações específicas para esse grupo. Até aí, beleza, que lindo esse projeto, alguém do PL pensando nas pessoas trans. A proposta previa até que a prefeitura oferecesse um adiantamento exclusivo, respeito obrigatório ao nome social, sem exigência documental, e a capacitação de servidores públicos em temas de identidade de gênero. Um dos artigos, olha que coisa maravilhosa, determinava que as punições civis, penais e administrativas aos servidores fossem aplicadas se eles cometessem atos discriminatórios, sem detalhar aí o que configuraria discriminação. Assistam esse momento único e incrível na história. Fiz um projeto voltado ao público LGBTQI+, que tem a finalidade de prestar atenção integral, proteção, acolhimento e encaminhamentos quando vítimas de violência física, sexual, psicológica, patrimonial e entre outras formas de ilicitude. É um projeto que visa proteger o público LGBTQI+, aqui
na nossa cidade. Mas aí não demorou nem um dia, o vereador João Vitor de Souza desistiu oficialmente do projeto que criava essa política de gênero em Itapema. Após forte repercussão, o parlamentar pediu a retirada imediata da proposta e publicou uma mensagem nas redes sociais. Assistam o vídeo. Pessoal, de antemão já peço desculpas por esse projeto que foi apresentado, não era isso que eu queria apresentar, era uma forma de proteção, mas como não foi como eu queria, eu já pedi para ser retirado, não vou mais pautar ele, e meus valores são os valores cristãos, valores de direita, e peço desculpa porque não tá fora do meu contexto isso aí. É isso, gente. A extrema-direita sendo extrema-direita, Santa Catarina sendo Santa Catarina. Casal gay na novela. Após mais de 2 décadas longe das novelas, Miguel Falabella, esse lindo, retorna como ator em 3 Graças na próxima novela das 21 na Rede Globo, assinada pelo Agnaldo Silva. Finalmente uma novela bem escrita, né? Ele viverá um personagem envolvendo um romance gay com o ator Samuel de Assis maravilhoso. Aos 68 anos, o Falabella é um dos nomes mais reconhecidos da dramaturgia brasileira, tendo marcado gerações em papéis icônicos na TV, no teatro, no cinema, nos musicais. Tem até um videozinho bem bonito deles dois aí falando das personagens. Assistam. Outra coisa não, mas beleza, a gente tem. Miguel, como foi a nossa primeira vez? Maravilhoso. Foi gostoso pra você? Tranquilo, foi suave. Gay assumido desde 2013, quando declarou em entrevista que nunca escondeu quem ele era, o Miguel reforça ainda mais a representatividade ao viver essa história num horário nobre. Já o Samuel de Assis, que será o seu par romântico, esse gatão, não se define publicamente como gay, mas em algumas entrevistas já afirmou que ele vive a sua sexualidade de forma livre e sem tabus, inclusive ao interpretar personagens homoafetivos. O Falabella explicou o motivo de topar o convite após 22 anos fora das novelas. Disse ele: "Fiquei com vontade de participar da novela por causa desse casal formado por um branco e um negro, um casal interracial. Existem poucos casais gays na literatura dramática, em especial na televisão, vistos de maneira positiva. Na novela, terão uma filha adotiva e não há nada de caricatura diferente do que víamos antigamente na TV." Arrasou, Miguel, é isso! Ele disse essa entrevista aí pro Globo. Na trama, o personagem de Falabella estará ligado ao universo das artes e promete trazer visibilidade e protagonismo a uma família LGBTQIAPN+, em pleno horário nobre. Sim, eles vão conseguir porque são 2 atores talentosíssimos. Enfim, juntos. Para terminar essa edição, vamos com uma história maravilhosa de um ex-seminarista que viralizou aí nas redes sociais ao compartilhar a história de amor com um ex-colega de vocação, ou seja, eram 2 ex-seminaristas. Melk Ferraz revelou que, após anos de celibato, decidiu abandonar o seminário e viver o relacionamento que sempre sonhou ao lado de Denison Santos. Segundo Melk, o período no seminário foi marcado por intensos conflitos entre o desejo de servir a igreja e o amor que descobriu pelo colega. Ele contou que, para afastá-los, os superiores chegaram a transferi-los de cidade. Disse ele: "Comigo carreguei as lembranças que vivi com você naquela cidade, como as celebrações que íamos fingir a irmandade que debaixo dos panos era, na verdade, o nosso amor." O ex-seminarista relatou que os superiores ainda sugeriram que os 2 mantivessem um relacionamento discreto, sem abandonar a vocação. Ó, que novidade! Todo mundo faz isso. Alertando que perderiam a oportunidade se assumissem o amor publicamente. Disse ele: "Se por te amar e viver com você, essas tais portas se fecharem, que se fechem mais 1000. Ai, que fofo, meu Deus, que lindo. O jovem gay escreve a carta aberta ao namorado, diz não se arrepender e ter deixado o catolicismo para viver o amor com ele. Disse ele: "Hoje posso afirmar o que já era afirmado. Eu te amo e valeu a pena abandonar tudo isso para ser como um passarinho livre com você. Talvez muitos nos achem loucos e revoltados, mas porque eles não entendem o que é estar no meio e ser uma marionete totalmente controlado, fingindo que é vocação. Depois torna-se medo e vergonha de sair e desapontar os familiares e amigos." Que linda história de amor. É isso. O amor vencendo a opressão religiosa e a culpa cristã sobre as nossas costas. Que sejam muito felizes. Muito obrigado para quem chegou até aqui, o final dessa edição do nosso Rolinho de Notícias. Não esquece, põe o seu dedinho aí. Por favor, segue esse canal que a gente tem que crescer. A gente tá numa corrida dos 250 mil até o fim do ano. E aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros para você fazer parte dos nossos clubes de rolinhas aqui, que a gente é muito querido nas lives, então é um barato. Bem, aqui tá passando o último rolinho de notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!